Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja contigo. Que bênção nós participarmos do culto da nossa igreja, da PIB Floripa, e ouvir essa palavra tão importante sobre o perdão. E confesso a vocês que já ouvi muitas e muitas vezes essa palavra, e ela sempre tem falado poderosamente ao nosso coração, como nós precisamos entender esse perdão de Deus e viver esse perdão de Deus e saber que Ele está disponível a todas as pessoas, e você e eu temos a responsabilidade de transmitir isso, de pregar, de anunciar esse perdão disponível, né? O homem tem acesso a esse perdão não porque ele merece, nós não merecemos, mas porque o Senhor quis nos perdoar. Então, irmãos, nós devemos, e está dentro do assunto que nós vamos falar hoje, nós devemos dar frutos e que provem esse perdão na nossa vida. Amém? Vamos orar. Nós queremos hoje ministrar a última aula do nosso trimestre que tivemos falando sobre evangelismo, mas vamos pedir a direção de Deus. Amém? Pai querido, te louvamos porque o Senhor nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Toda glória a Ti, toda honra ao Senhor. Nós somos eternamente devedores a Ti. E nós queremos, ó Pai, como diz a Tua palavra, e nós vamos ver hoje, nós queremos nos tornar a semelhança de Cristo. Esse é o propósito da igreja, o propósito de nós estarmos aqui na terra, revelarmos Jesus Cristo para uma humanidade, Senhor, decaída, para uma humanidade rebelde, que não ouve a Tua voz, mas nós estamos aqui como testemunhos. Por isso, Senhor, abençoa agora os Teus servos, nós iremos receber a Tua palavra, e fechando esse tempo que nós falamos sobre evangelismo, esse tempo precioso, que o Senhor nos ajude. Fica com cada um, ó Pai, abençoando, continuando abençoando o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Conforme você for conectando aí na sala, dá um alô aqui no chat, nós vamos estar dando um alôzinho para você também, compartilhando o que você falou aqui, né? Participe conosco. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Deus à procura de frutos, uma reflexão em Isaías capítulo 5 e João no capítulo 15. Bom dia, Humberto e Vanessa, somos filhos da graça, abraço a todos. Ótimo, glória a Deus, somos irmãos pela graça de Deus. Meus queridos, nós falamos durante todo esse tempo, um tempo precioso, sobre o evangelismo, que é você semear a palavra de Deus. Então sempre fica forte na nossa cabeça a analogia da semeadura, dos frutos. Marileia, bom dia. Dos frutos que nós queremos semear. Quando nós semeamos, nós temos expectativa de fruto, e Deus é a mesma coisa. Deus, Ele também semeia, e quando Ele semeia, Ele procura frutos. Deus está à procura de frutos. E que Ele encontre em nós o fruto que Ele quer. Então nós vamos falar isso hoje, fechando sobre o assunto evangelismo. Você treinou, você ouviu sobre as técnicas, a estratégia, para você estar preparado e poder responder, você poder compartilhar, né? E tudo isso tem uma motivação. Essa motivação é no trabalhar de Deus na nossa vida. Então esses dois textos que eu vou usar hoje, Isaías capítulo 5 e João 15, tem muito a ver com o que nós vamos passar para vocês. Tá? Aí nós temos a figura da videira, né? O texto de Isaías 5 eu quero ler aqui com vocês enquanto estou transmitindo aí essa imagem. Então eu vou puxar aqui o meu texto em Isaías capítulo 5 e eu quero que você acompanhe aí. Capítulo 5 de Isaías, a partir do versículo 1,
o profeta faz aqui uma parábola, diz assim: agora cantarei ao meu amado uma canção sobre seu vinhedo, ou sua videira. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar, ou um lagar, e então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Algumas versões vai dizer uvas bravas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque, quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Até aqui, para nós meditarmos. Meus queridos, o vinhedo, ele simboliza com certeza Israel. Bom dia, Regina. Bom dia, Paulo Carvalho. Deus abençoe vocês. Tá? Na analogia bíblica, na tipologia bíblica, nós vemos esse vinhedo que Isaías se refere aqui, está falando de Israel, ali naquele contexto daquele momento. E nos dias de hoje nós podemos trazer para a igreja. O vinhedo, a videira, a uva, nós vamos chegar no vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Jesus transformou água em vinho. Jesus transforma uma vida sem sabor, sem cheiro, sem nada atrativo, embora a água é essencial para nós, não estou dizendo o contrário. Mas estou dizendo que Jesus transforma a água em vinho, ou seja, algo que tem sabor, algo que tem um sabor especial. Então, o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Então, nós vamos falar no final disso também da alegria de nós darmos frutos. Então, a mensagem essencial dessa alegoria é clara, que o propósito de Deus é que o seu povo, no caso ali era Israel, nos dias bíblicos de Isaías, mas nos nossos dias de hoje, o povo de Deus frutifique, a igreja, do mesmo modo que é a função da videira produzir uvas. É uma analogia clara, que Deus espera de nós frutos. E seguindo aqui a analogia, Deus, ele semeia. Se nós olharmos que no reino de Deus tudo é semeado, Deus também semeia, e como todo semeador tem a expectativa de ver o resultado dos seus frutos. E interessante nós sabemos que isso que nós afirmamos, no reino de Deus, com relação às coisas de Deus, tudo, irmãos, tem que ser semeado. Nada vem pronto. Na vida, nada vem pronto, é um princípio. Até no final eu vou trazer uma ilustração bem interessante sobre o que nós devemos entender, que no reino de Deus tudo é semeado. Então Deus, ele tem a expectativa, sim, de ver os seus frutos daquilo que ele semeia. Então nós vamos agora fazer algumas perguntas ao texto de Isaías. Nós vamos fazer perguntas que possam nos esclarecer o que tipo de fruto que Deus quer e o trabalhar de Deus. Então é interessante você fazer perguntas ao texto, Então vamos fazer algumas perguntas ao texto de Isaías. E interessante, só citando aqui, que a sabedoria não é você ter todas as respostas. A sabedoria é você saber fazer as perguntas.
para obter as respostas. Então vamos fazer algumas perguntas ao texto de Isaías que vão ajudar a nos esclarecer aqui. Então, a primeira pergunta: onde Deus semeia? Quando a gente olha o texto de Isaías lá, vai dizer o seguinte, que Deus, no versículo 1, o meu amado aqui é Deus, ele tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ou seja, Deus semeia onde é fértil. Não é? Todo semeador, todo lavrador, ele não vai semear numa terra que ele sabe que não é fértil, que ele sabe que não tem ali possibilidade de crescimento de nada. Concorda comigo? Todo semeador, ele vai procurar um campo produtivo. E esse campo produtivo, aqui falando agora das coisas espirituais, onde é um campo produtivo para Deus semear? É um coração submisso, é um coração obediente, que é aberto à ação do Espírito Santo. Né? Do contrário, será perda de tempo. Né? Jesus falou que muitas vezes nós podemos lançar pérolas aos porcos, ou seja, lançar coisas tão valiosas que é os princípios de Deus, da palavra de Deus, a corações que não vão dar valor nenhum. Então, Israel era um povo que tinha aliança com Deus, era um povo que conhecia a Deus. Então, era um campo fértil para que Deus pudesse semear a sua palavra, a sua colheita, ver os seus frutos. Né? Então, onde Deus semeia, está aí a resposta. Né? Em corações onde é fértil. Né? O que ele semeia? O que Deus semeia? A palavra de Deus. Qual a pergunta? A pergunta que nós fazemos: o que ele semeia? Né? No versículo 2, né, nós temos que ele semeou as melhores videiras. Né? As melhores videiras. O que ele semeia? O que Deus semeia? Então a pergunta é: será o que Deus pode semear na vida do ser humano? O que Deus pode semear na tua vida, meu querido? Né? Bom dia, Rosali, bom dia. Que Deus abençoe também vocês aí, tá bom? O que Deus semeia? Né? Deus vai semear ódio? Deus vai semear rancor? Deus vai semear coisas que são fruto ou obra da carne? Claro que não. Então, se a gente olhar lá Gálatas 5:22, nós vemos uma lista de características do fruto que Deus dá. Com certeza, Deus vai semear coisas boas, doces, agradáveis. Depois nós vamos ver Gálatas 5:22 lá, as características do fruto que Deus semeia no homem. Né? E diz o texto, ele plantou as melhores videiras, melhores. Ou seja, tudo que Deus vai fazer é bom para nós. Lá em Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes, ao qual não há sombra de variação, não há sombra de mudança. Então, o que Deus semeia é tremendo, é maravilhoso. Que bom é ter, nós podemos ser um campo fértil que Deus pode semear as suas bênçãos, a sua característica e semelhança. Agora, como Deus semeia? Também é importante, o texto responde, e perguntarmos como Deus semeia. Então, diz no mesmo versículo, né, que é o versículo 2, dá uma olhadinha aí. Ele arou a terra, tirou as pedras. Né? O que isso significa? Né? Que Deus preparou o caminho, preparou a terra, né? Tirou as pedras. Podemos aqui entender a pedra. Por que um terreno pedregoso não produz? É porque a pedra ela atrapalha, ela tira ali o espaço da semente. Né? Um terreno pedregoso primeiro tem que ser limpado antes de ser semeado. Então ele limpou,
plantou, ele colocou ali uma cerca, diz o texto, né, construiu uma torre de vigia, né, algumas outras versões diz que ele cercou, se não me engano a versão corrigida, diz que ele a cercou e a limpou de pedras, né? Então Deus prepara o caminho, né? Tirou as pedras que impede a oxigenação, né? Cercou a vinha para que os animais e qualquer tipo de intruso não pudessem entrar e destruir, escolheu melhor semente, já falamos, construiu uma torre no meio da vinha. Essa torre de vigia para que era? Para que alguém pudesse supervisionar o crescimento da semeadura, ali o crescimento das plantas, né? Tudo isso foi feito, Deus fez da melhor maneira possível. Veja que o trabalhar de Deus muitas vezes, essas pedras que espiritualmente agora trazendo para a nossa vida, são pedras de hábitos ainda errados, são pedras que vão atrapalhar, que nós ainda tropeçamos, situações que nós podemos ainda tropeçar, e Deus vai limpando isso de nós, para o que? Ele semear a sua palavra, semear a sua vida em nós. Né? Outra pergunta, em que tempo Deus semeia? Em que tempo ele semeia? Ele semeia no tempo certo, no tempo que ele determinou, o tempo de Deus. Nós podemos ver pelo texto, né, que ele esperou pela colheita das uvas doces. Ele esperou. Esse esperar significa o quê? Que Deus tem paciência conosco, para que nós no tempo devido venhamos dar frutos. Em que tempo? Né? A semeadura envolve paciência, o fruto não nasce da noite para o dia. Tudo tem o seu tempo para germinar, produzir a erva e no final o fruto. Então, e quando se semeia, o lavrador não vai lá no dia seguinte desenterrar a semente para ver se ela começou a germinar. Se isso acontecer, a semente não brota. Todo o trabalho é perdido. Então o lavrador, e Deus como bom lavrador, tem que exercer a fé de que o que ele fez está tudo certo, o resultado vai aparecer. E Deus sabe esperar o tempo certo para tudo. Ele sabe esperar. Então Deus, quando ele começou, a Bíblia fala que é aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la. A obra de Deus, ele começou e está em andamento. Né? A gente ouve muitas vezes o pastor Sérgio falar lá no púlpito que em nós deveria estar uma plaquinha em obras. Né? Nós estamos em obras, Deus está trabalhando na nossa vida. Né? A atual situação do mundo é um trabalhar de Deus. Todas essas circunstâncias é um trabalhar de Deus. A circunstância que você está vivendo de dificuldade, de problema, pode ter certeza, querido, é um trabalhar de Deus, é Deus preparando o terreno para semear na tua vida. Semear coisas boas. Né? Você muitas vezes se pergunta, mas por que tem uma pessoa que tanto me irrita, me traz, às vezes, momentos ali de tristeza? Pensa bem, irmãos, é para você exercitar, Deus querendo semear o que? A paciência, a longanimidade na tua vida, para que você manifeste o fruto do Espírito. Né? Nós podemos usar aqui diversos exemplos, né, desse trabalhar de Deus, e ele faz tudo certinho. Né? E outra pergunta, como Deus espera ver os frutos? O que Deus esperava nessa semeadura toda? Né? O texto também diz, no versículo 2, lá no final, e esperou pela colheita de uvas doces. Deus esperava que bons frutos. Né? Como eu falei, e o texto é o tema da nossa meditação, do nosso estudo hoje. Deus espera frutos. Então, veja, Deus fez tudo, até a penúltima pergunta aí. O que Deus semeia, onde ele semeia, como ele semeia, em que tempo ele semeia. Tudo isso aí é o trabalhar de Deus.
E Deus fez tudo certo. E, aliás, Deus faz tudo certo. Deus não erra. Agora, como espera ver os frutos? Agora depende de nós. Aí, Deus, ele, por causa dos seus princípios, ele espera que nós venhamos responder a tudo o que ele fez, a tudo o que ele faz. Ele espera de nós uma resposta. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Então agora, irmão, chegou o tempo de ver a nossa resposta, de ver o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de Deus. Né? Bom dia, Regina. Estaremos juntos no próximo bimestre, com certeza. Tá bom? Então, meus irmãos, o que Deus esperava ver? Frutos doces. Mas o que o texto nos fala? O que o texto nos fala? Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. O resultado não foi o esperado. No versículo 4, Deus faz a seguinte pergunta: o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Deus fez tudo. Israel ali, agora vamos focar um pouco no contexto de Israel. Israel tinha tudo para dar certo. Deus fez tudo, mas não houve resposta à graça. Veja, irmãos, nós podemos e temos que olhar tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento por Israel também com o olhar da graça. Tudo que Deus fez por Israel foi por sua graça. A gente tem o costume, às vezes, de olhar para as coisas do Antigo Testamento e pensar que era lei, só lei. Mas não, a lei apenas era um referencial. Como o apóstolo Paulo diz, era um aio, um cuidador, um pedagogo nesse contexto, para cuidar ali, deixar o povo mais ou menos instruído para uma revelação melhor, muito superior, que é a aliança com Cristo. Mas se nós olharmos bem e olharmos com o olhar da graça, nós vamos ver que o que Deus fez foi pela graça. Tudo que Deus fez a Israel, não é porque Israel era a melhor nação do mundo, era o povo mais crente do mundo, era porque ele não era nem povo, ele foi chamado ali pela vida de um homem, Abraão. Deus tira esse homem da terra dele, aí vem depois a sua descendência, também os seus filhos com defeitos. Isaac e Rebeca, eles eram pais ali que tinham preferências por filhos. Depois vem Jacó, que é aquele que é enganador, usurpador. Então veja, não tem nada de especial ali, de diferente do que nós somos. Foi Deus que agiu pela sua graça. E Israel não respondeu à graça de Deus. Não houve resposta à graça de Deus. E o homem, nos dias de hoje, também muitas vezes não tem respondido à graça de Deus, porque não tem crido na graça, não tem vivido pela graça. Sobre esse aspecto, eu queria contar aqui uma ilustração que eu ouvi, irmãos, muito interessante, né, de um rapaz, de um homem, lá nos Estados Unidos. Em alguns estados existe a pena de morte. E nesse estado que ele cometeu o crime, ele foi preso, ele foi condenado à morte. E só que esse crime que ele cometeu, parece-me que tinha alguns aspectos atenuantes, e foram pedir ao governador, que tinha poder de dar perdão, para que não se cumprisse a pena de morte. Então foram até o governador e falaram para o governador perdoar ali, mas antes de perdoar, o governador falou: eu quero conhecer esse rapaz, eu quero conhecer. E ele se vestiu colocou ali a gola clerical, se vestiu como um pastor, escreveu ali a carta do indulto, né, de perdão dele, e colocou dentro de uma Bíblia.
e foi até a prisão e não se identificou como governador. Ele foi lá e falou para o rapaz que queria conhecê-lo, e foi: eu vim aqui te dar isso, vou dar a Bíblia para ele. E o rapaz falou: não, eu não quero, leve-se embora, eu não quero saber disso, eu não quero saber de Bíblia. E o governador pegou, então foi embora. E aí o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou: você é um burro, você é um tonto, você não sabe quem é esse homem é o governador, ele veio te trazer o perdão e você rejeitou esse perdão, ele veio te trazer o indulto da sua liberdade e você rejeitou. E ele então foi executado, ele recebeu a pena que era merecida. Então veja, meus irmãos, que no evangelismo a gente leva a palavra, mas a pessoa, o homem, não vai para o inferno porque é pecador. Nós não iremos para o inferno porque nós somos pecadores, mas porque nós rejeitamos e não respondemos à graça de Deus. Nós rejeitamos. Então veja, o nosso pecado, nós somos pecadores, continuamos a pecar, mas nós temos a graça, nós respondemos à graça de Deus. E quando você leva o Evangelho, a pessoa pode dizer sim ou não, mas ela é que vai decidir. Ela vai para o inferno se rejeitar, não é porque rejeitou você ou porque é pecador, mas que rejeitou a graça. É a graça que Deus semeia em nós. Então, quando Israel deu ali, como nós vimos, o resultado foi uvas amargas, Israel rejeitou a graça de Deus. Deus semeou, Deus fez tudo certinho. Deus fez tudo certinho. Só que Israel não respondeu à graça. O fruto que Israel deu foi um fruto triste. Se você ler, eu convido você depois a ler com calma Isaías 5, e você vai ver o que Deus falou ali para Israel, né? Infelizmente, não houve fruto, né? Agora, vamos fazer uma transição aqui agora para o texto de João, no capítulo 15, versículo 1 e 4. Vou puxar aqui na minha Bíblia. João, também vai buscando aí na sua Bíblia. Capítulo 15. Logo no primeiro versículo, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Veja, novamente aqui a analogia da videira. Isso não é coincidência, isso é Deus falando conosco, né? E nós vamos fazer também perguntas ao texto, né, de João, capítulo 15. Então vamos fazer algumas perguntas, aí como nós fizemos ao texto de Isaías. Então a primeira pergunta é a mesma pergunta ali, juntando duas. Onde e o que Deus semeia? Onde e o que Deus semeia? Veja, irmãos, Jesus, ele é a própria videira semeada pelo Pai. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, é o semeador, é o agricultor. Então, veja a diferença agora. Deus, no Antigo Testamento, semeou numa colina fértil, ou seja, semeou uma nação, um povo, o homem. Só que aqui agora nós vemos Deus semeando o próprio Filho, porque Jesus é a própria videira. Ele é a videira que está sendo semeada pelo Pai. Veja, ele é o responsável agora por dar fruto. Ele é a própria videira. Quando nós vamos estudar, e nós vamos estudar isso no próximo bimestre, quando nós comparamos o cristianismo a outros segmentos religiosos, qual é a diferença do cristianismo? Se todos os segmentos religiosos, se você fizer uma análise, você vai encontrar preceitos morais, você vai encontrar sentido da vida, todos procuram dar respostas a essas duas coisas, né? Preceitos morais, todas elas dizem que ensinam o amor,
o respeito, querem dar um sentido da vida. Existe ali um início, um meio e um fim. Mas qual é a diferença do cristianismo? Só tem uma, é o próprio Cristo. Veja, ele diz, eu sou a videira, eu sou. Como ele diz também, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o que sou. Veja, a diferença é Cristo. Então Jesus é a própria videira. E como ele semeia? Como ele semeou essa videira? Ele semeou, ele enviou a salvação através de Cristo, mandou seu Filho ao mundo e ele nos enxerta na videira como ramos. No versículo 2 diz, todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais frutos. E no versículo 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Então veja, Jesus é a videira, ele vai frutificar, porque ele é Deus. Veja, Jesus é suficiente por si próprio, ele vai fazer a sua obra acontecer aqui na terra. A obra de Jesus não vai parar, nunca deixará de haver testemunho de Jesus na terra. Tudo isso que está acontecendo está no controle de Jesus Cristo. Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai estabelecer o seu reino, vai mostrar realmente que ele é Senhor. Jesus é autossuficiente. Agora, ele nos permite, como ramos enxertados nele, participar da sua obra. Porque aonde que vai manifestar o fruto? É no ramo, não é na videira. A videira é a fonte da vida do ramo, a videira que supre o ramo da seiva, e ali vai manifestar o fruto. Então ele nos enxerta na videira como ramos, e no versículo 3 diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ou seja, ele nos enxerta na videira e nos limpa com a palavra, nos purifica com a palavra. Veja que tremendo, que maravilhoso. Nós participamos, nós somos privilegiados de participar. Se nós evangelizamos, se nós levamos a palavra, é porque Deus nos permite ter a alegria de participar da sua obra. Não somos merecedores de nada, mas ele nos dá o privilégio, porque a videira é Jesus. Como eu falei, a obra dele vai prevalecer, vai permanecer. Né? Glória a Deus. Vamos fazer aqui, ó. A Marileia, eu já ouvi isso em outra aula, me chamou a atenção, de rejeitar a verdade, a graça de Deus. Né? Cecília, fato, né? A diferença é Cristo. Né? Que bênção. E vamos participando aí, irmãos. Eu gosto muito da interação de vocês. Então veja, Cristo é a videira e nós somos privilegiados. Olha, assim, eu me sinto assim muito feliz porque Deus me permite estar aqui com vocês repartindo, né, a revelação da palavra, e vocês podem fazer isso com outras pessoas. Então isso é um privilégio, né? John Stott, eu quero citar aqui um texto do John Stott para vocês. Né? Quem conhece John Stott, né, um escritor, e ele diz assim, quais são então os segredos da videira frutífera? O primeiro segredo é a poda da planta. Deus é um jardineiro incansável, podando todo ramo que dá fruto para que frutifique ainda mais. Essa poda é, por certo, uma ilustração do sofrimento e trata-se de um processo drástico. O arbusto é cortado geralmente no outono, o que para os leigos parece extremamente cruel. Às vezes resta apenas um toco, nu, cerrado, marcado e mutilado. Mas quando a primavera e o verão retornam, os frutos aparecem em abundância. A faca dolorosa da poda esteve em mãos seguras. Alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável
à santidade. Então, irmãos, John Stott aqui está resumindo bem esse trabalhar de Deus novamente nas nossas vidas, que é o de, como ele diz no texto, ele poda, nós já fomos limpos, e o ramo que está nele, ele limpa, né, para que produza mais e mais frutos. Deus nos poda, e essa poda ela é dolorosa às vezes, né? Então eu sou um leigo, nós já falamos do que significa ser leigo, né? Eu sou leigo no assunto com relação ao cuidado da cultura do vinhedo. Mas eu li um pouquinho e eu vi que eles podam no outono, né? Então veio o outono, veio o inverno e a planta está praticamente peladinha, só tem ali o tronco principal da videira. O ramo está bem pequenininho ali, bem cortadinho, mas quando chega depois o verão, esse ramo está crescendo, vem a primavera, esse ramo cresce e depois você vê ali ele carregado de cacho de uva, né? E eu que gosto de uva, fico ali olhando. Então, veja, a poda de Deus, né? Ele usa a expressão, a faca da poda estava em mãos seguras. Deus, essas mãos é de Deus. Deus, ele nos poda muitas vezes, ele nos limpa. E esse limpar são às vezes de coisas que não são tão fáceis para a gente suportar, dói um pouco, né? Muitas vezes é trabalhar e podar o orgulho, podar no egoísmo, podar muitas vezes rancor e mágoa que foram guardadas durante muito tempo, né? A gente aprender a engolir sapo, né? Popular engolir sapo, né? Vamos tentar pôr um temperinho ali para ver se melhora o gosto pelo menos, mas ficar um pouquinho de boca fechada, ouvir mais. Então, irmãos, esse podar, esse trabalhar de Deus, às vezes na luta, uma luta financeira, uma luta na família, né? Nós sabemos que muitas vezes dentro de uma casa não há uma unidade de fé e às vezes fica aquele conflito. E a gente sabe que Deus, ele nos poda, ele permite tudo isso para que nós venhamos crescer, para produzir mais fruto, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é gostoso a gente sentir esse trabalhar de Deus e ver o fruto acontecendo, né? Pensa um pouquinho de como você era anos atrás, antes de entregar a Jesus, e o que você é hoje. Teve mudança? Você se enxerga diferente? Né? Será que as outras pessoas enxergam diferente? Como é bom a gente ouvir, olha, eu te conheci antes de virar crente, agora eu estou vendo você bem diferente. E foi para melhor? Foi ótimo, foi para melhor, isso é muito bom, isso nos alegra. Esse é o trabalhar de Deus. Então, vamos continuar fazendo pergunta ao texto, né? Que é melhor aqui. Veja o que nós podemos ainda perguntar para o texto. Em que tempo Deus semeia? Agora, no contexto de João 15, veja no versículo 4 a 7, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Irmãos, em que tempo Deus semeia? Em todo o tempo em que permanecermos nele. Olha que tremendo. Você está em Jesus, permanece em Jesus, você vai produzir fruto. Você vai produzir fruto, pode ter certeza. O tempo todo que você estiver em Cristo, você vai produzir fruto. Olha que tremendo, queridos. Isso é uma promessa maravilhosa para nós. Porque muitas vezes a gente acha, eu não tem época que eu me sinto infrutível, mas você está em Cristo, você está no Senhor, você está ligado na videira,
Pode ser um tempo de poda, pode ser um tempo de limpeza, Deus está te limpando, porque você já produziu, agora Deus vai te limpar para produzir mais ainda. E outra coisa, outra pergunta, como Deus espera ver os frutos? E aí a resposta está no versículo 8. Vou correr um pouco mais aqui que já passamos um tempinho da aula, né? Diz assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Olha aqui como funciona o discipulado, meus irmãos. Como é importante. Deus espera que os nossos frutos que sejam doces para Ele. Qual é o resultado disso? A glória de Deus. Quando nós damos frutos, nós glorificamos a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que façamos para a glória de Deus. Né? Tudo. Se alguma coisa na nossa vida não tem glorificado ao Senhor, é o sinal, é o indicativo de que você precisa mudar nesse aspecto. Então você vai buscar de Deus. Eu estou ligado na videira. Senhor, vem, me poda, me limpa. Mas quando nós glorificamos a Deus, e veja, o texto diz que quando nós glorificamos, as pessoas vão olhar para nós e vão ver, são discípulos do Senhor, são discípulos de verdade. Né? Muitos dizem, eu sou discípulo de Cristo. Vamos ver o fruto, tem que ver o fruto. Né? Quando Deus semeia, vai haver fruto. E agora nós olhamos que Jesus é a videira e nós somos apenas os ramos. Então os ramos vão ter que produzir fruto, porque aquele ramo que não produz fruto, qual o resultado que acontece com ele? O próprio texto diz, é arrancado e lançado fora. É arrancado e jogado fora. Não tem como estar ligado em Cristo e não dar fruto. É algo automático. E quando nós olhamos para fruto, não tem como não olhar para Gálatas. Aí vamos olhar lá, Gálatas 5, 22. Texto muito conhecido, mas muitas vezes nós precisamos sempre retornar. 22 diz, o fruto, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 características do fruto. Não são 9 frutos, mas são características de um único fruto. O fruto do Espírito, o fruto semeado ali através do Espírito Santo na nossa vida, porque estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala não é fruto da carne, é obra da carne, porque é algo, né, já característico da carne. É algo da nossa natureza, o que nós sentimos e que lá está listado em alguns versículos anteriores sobre obra da carne, é aquilo que nós já somos. Mas quando estamos ligados, enxertados na videira que é Jesus, nós vamos produzir o fruto que o Espírito Santo, que vem da videira, vai produzir em nós. Somos enxertados. É interessante se você pegar um ramo de um outro tipo de videira, pode ser até uma videira brava, uma videira amarga, e enxertar numa videira boa, o que vai acontecer? Aquele ramo vai começar a produzir conforme a videira, não conforme o ramo que ele era. Interessante. Então, se nós éramos ramos de uma videira, de uma natureza pecaminosa, espiritualmente falando, éramos ramos de uma uva muito amarga. Vem Jesus e nos enxerta na videira, que Ele próprio nos liga nele, nós permanecemos nele, né? Nós nele, Ele em nós, e nós começamos a produzir o fruto que Ele se agrada, o fruto que glorifica. E nós vamos ver os efeitos desse fruto também. Agora, não só a pergunta do texto, mas vamos ver o efeito. Que efeito que causa dos frutos? Nós viveremos em alegria. Versículo 11. Olha o efeito no texto lá de João 15. Vamos voltar aqui. João 15, 11.
João 15, 11. Já não os chamamos... Não, João 15, versículo 11, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. E sim, a sua alegria transbordará. Algum texto diz diferente. Eu lhes disse isso para que recebam alegria, a vossa alegria seja completa. Irmãos, o efeito de nós frutificarmos é vivermos em alegria. É a força para enfrentar a vida que nós precisamos. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é nossa força. Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Tudo, a alegria que ele recebia de frutificar no Senhor. O salmista Davi, no versículo 8 do Salmo 51, ele pediu: o Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Irmãos, aí que é o ponto que eu sempre trabalho com relação ao evangelismo. Quando você dá fruto, quando você evangeliza, quando você leva as pessoas a palavra de Deus, querido, a alegria que vem no teu coração é sobrenatural, é algo tremendo. Você esquece das suas dificuldades e você foca nessa alegria. Você sente um gozo, um regozijo. E a Bíblia diz, Jesus fala, essa alegria transbordará. O que é transbordar, irmão? Ela passa de você e vai para as pessoas. É uma alegria contagiante, contagia. É o efeito de você frutificar. E você vai viver uma vida feliz, não porque você tem tudo, porque está tudo bem, está tudo zeradinho as contas, está tudo beleza, não tem problema, não. É porque você tem Cristo, você está ligado na videira, você faz parte, você é um ramo enxertado na videira. Glória a Deus. Depois eu vejo os comentários aqui, irmãos. Glória a Deus. Você tá firmado nessa videira. Então a alegria, ela transborda. A salvação, você tem salvação para levar para as pessoas. E se você é alguém feliz, irmãos, vai ter lugar para depressão? Se você vive uma vida feliz? Vai ter lugar para a síndrome do pânico? Vai ter lugar para medo da morte? Vai ter lugar para essas coisas? Eu não estou desprezando que essas coisas não existam. Existem pessoas que estão passando por depressão. Às vezes tem uma depressão clínica, mas tem a depressão da alma. Pânico. Querido, será que quando essa pessoa começar a frutificar em Cristo, isso não vai embora? Vai. Porque a alegria vem sobre essa pessoa. Outro efeito que nós podemos ver de nós frutificarmos é o que Jesus fala no versículo 10, no versículo 14. Dá uma olhada no versículo 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. No versículo 14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E no capítulo 14, capítulo anterior, no versículo 21, ele fala o seguinte: aquele que aceita os meus mandamentos e lhes obedece, são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Meus queridos, quando eu me converti, aqui eu não mudei aqui, mas está aqui a imagem, obediência em amor. Quando eu me converti, ou antes de me converter até, as pessoas falavam: ser crente é ser obediente, maluco, fanático, e nada disso. Eu aprendi que nada disso. Lembra no evangelismo que a gente explica? O motivo da nossa obediência é gratidão. Eu obedeço por gratidão. Jesus fala aqui que nossa obediência é resposta ao amor dele. Nós responderemos em amor. Nossa gratidão é em amor. É motivo de obedecer a Deus. Gratidão pelo que ele fez. Eu não sinto peso em obedecer ao que Jesus fala, o que Jesus me pede, porque eu estou recebendo vida dele, eu estou recebendo alegria, eu estou recebendo, eu estou frutificando. Então eu não tenho porquê pensar que eu sou apenas um cumpridor de leis, um cumpridor de dogmas. Não, a minha obediência é em amor pelo que ele fez,
pelo privilégio de nos deixar participar da sua obra. E outro efeito maravilhoso aqui é a oração respondida. No versículo 7, Jesus fala que se realmente... vamos para o capítulo 15. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem a vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Que promessa maravilhosa é saber que a nossa oração é respondida. Nós podemos orar e Deus vai responder. Talvez não responda no tempo ou da forma que pensávamos, porque Ele sabe mais do que nós. Mas nós podemos ter a paz no coração de saber o que Deus vai nos dar é bom. Porque Ele só semeia coisas boas. O que Deus vai nos dar é no tempo certo. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu não sei você, mas nesses tempos de pandemia, são 3 meses quase, né? Março, abril, maio. Irmãos, eu tenho visto a provisão de Deus sobrenatural nas nossas vidas. Não fiquei mais rico, nem mais pobre, mas estou vendo o meu dia a dia suprido. Os meus compromissos que eu preciso cumprir para manter minha família, eu consigo. E está vindo provisão sobrenatural. Não é... Eu sou autônomo hoje, atualmente, e é sobrenatural. Então, e outra, Deus tem me dado o privilégio de poder continuar semeando na sua obra, por amor, né? Eu dou o dízimo por amor, porque eu quero ver a obra de Deus suprida, eu quero ver os nossos irmãos missionários supridos, a igreja se mantendo, para continuar trabalhando e testemunhando. Eu tenho podido fazer isso, então é sobrenatural, e a oração que nós temos feito ao Senhor é isso, que Ele tenha suprimento. Você ter o seu suprimento. Então, querido, eu tenho certeza que Deus vai te suprir sempre. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente terminando. Né? Comparativo dos frutos aqui, isso é importante. Né? No Antigo Testamento, no capítulo 5 lá que nós lemos, no versículo 7, né, se você olhar lá de novo em Isaías, Deus esperava que Israel e Judá fossem povos obedientes, santos e que dessem bom testemunho. Mas ao contrário, o povo praticou a intolerância, a injustiça, a idolatria, ao invés de ser uma testemunha para as nações. Eles praticaram isso apesar de todo o amor e cuidado divinos. No Novo Testamento, irmãos, o que é o fruto que nós devemos dar? Aí tem uma imagem aí. Alcançar a imagem e semelhança de Cristo. Né? Romanos, capítulo 8, versículo 29, vai dizer para nós o seguinte. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E Paulo também fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e 11, o que é que Jesus Cristo fez? Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E mesmo em forma de homem, se humilhou ainda mais, indo até a morte e morte de cruz. Irmãos, o fruto que agrada a Deus, que Israel não produziu no passado, era a justiça, era a verdade, era aqueles frutos que mostrassem que Israel era uma nação diferente. Mas Israel não mostrou. E o fruto que Deus espera de nós, como cristãos, é termos a imagem de Cristo. Sermos a imagem de Cristo. Amém? Que você possa ser essa imagem de Cristo. Né? Que você tenha essa imagem. E quando você evangeliza, quando você leva a palavra de Deus, você está sendo a imagem de Cristo ali. E Jesus é glorificado nisso. Eu quero deixar 2 versículos aqui para nós encerrarmos, refletirmos. Jesus disse: este é o meu mandamento. Amem
uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Versículo 12 e 13 do capítulo 15 de João. O amor. Nós somos amados pelo Senhor. E Jesus diz, como eu amo vocês, amem uns aos outros. E não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus ali ia dar a vida por nós, ia dar a vida pelos seus amigos, que eram os discípulos. E por nós hoje, como nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Quando Jesus estava ali na cruz, ele pensava em ti e pensava em mim. Nós já estávamos na mente de Deus ali, na mente de Jesus. E nós devemos dar a vida pelas pessoas. Quando você evangeliza, você abre mão do seu tempo, você abre mão dos seus afazeres, você se esforça ali se preparar. Você está mostrando o amor por essas pessoas. E como sempre, irmãos, nós não vamos na nossa força, nós não vamos na nossa capacidade humana. Veja no versículo 26 e 27 que Jesus fecha esse capítulo e diz assim, eu enviarei a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Veja, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele virá do Pai e testemunhará a respeito de Jesus, e nós também devemos testemunhar. Nosso testemunho é embasado, é dado credibilidade pelo Espírito Santo. Se você fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo está ali falando através de você. Se essa pessoa abrir o coração, o Espírito Santo vai entrar. O Espírito Santo vai trabalhar. É obra do Espírito, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Pode ter certeza disso. Você será capacitado pelo Espírito Santo. Você estudou a estratégia, você se preparou, mas quem vai te usar é o Espírito Santo. E ele vai usar aquilo que você sabe, aquilo que está na tua mente, aquilo que está já dentro de você. Nada, aquilo que Deus já semeou em você. Ninguém pode dar o que não tem. E você vai dar aquilo que você tem, que é Jesus. Amém, queridos? E eu, para encerrar, eu queria aqui mostrar aquela ilustração da loja de Deus, que eu falei no início. Que é o seguinte, é uma ilustração que eu vi há muitos anos atrás, ela é bem própria, é uma historinha aqui, vou ler para você. Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado perguntei, santo anjo do Senhor, o que você vende nessa loja? Eu vendo todos os dons de Deus, respondeu o anjo. E custa muito? Eu perguntei. Não custa nada, tudo é de graça, me disse o anjo. Contemplei a loja e vi tudo o que lá havia. Jarros de amor, vidros de fé, bastante felicidade e salvação para mim e toda a minha família. Por favor, pedi, quero o amor de Deus, todo o seu perdão, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação para mim e toda a minha família. Então o anjo preparou e entregou-me um pequenino embrulho, que de tão pequeno cabia na palma da minha mão. Incrédulo, eu disse, mas como é possível estar tudo aqui? Como pôde caber tudo o que pedi nesse pequeno embrulho? Sorrindo para mim, o anjo respondeu, meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, vendemos somente sementes, plante-as. Amém? Você recebe, você tem que plantar, né, e dar fruto. Né? Tudo que Deus te deu, você plantou, você vai semear e você vai dar fruto. Tá? Então, nesse tempo precioso que nós passamos aqui falando de evangelismo, não acabou. Né? Se você quiser, como eu marcar visita para a gente ir junto, a gente fazer junto, eu te mostrar na prática. Pode ser por videoconferência, já descobri uma forma aqui no WhatsApp de fazer também. Entre duas pessoas você participa, né? A Rejane e eu aí vamos fazer uma aí, né? Se Deus quiser. Então, nós não tem problema não, vamos fazer na videoconferência. Né? Vamos, assim que pudermos, vamos montar aquele grupo de discipulado específico para o evangelismo. Nós estamos juntos treinando mais ainda, compartilhando
orando juntos, discipulando uns aos outros, né? E eu quero fazer aqui um convite para vocês, né? Não deixando aí de passar o tempo agora, semana que vem, começa aqui, eu vou pôr para vocês, começa uma nova bimestre aqui da EBED. Então tem aí as matérias, né? Como estudar a Bíblia sozinho, que a Maura vai dar essa aula, fazendo discípulos com o Denis, igrejas fortes, né? Vai um estudo sobre as cartas de Paulo com o Natan, Church Worship and Social Responsibility, com o professor, com o teacher John Charles, tudo em inglês aqui, aula em inglês, quer praticar o inglês, vai lá com ele, e eu vou continuar com defesa da fé. Então, se vocês quiserem continuar conosco, estamos aí, se não tem outras classes aí, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, foi precioso demais passar esse tempo com vocês, falando de evangelismo. Tem uma aula que eu vou gravar de novo, para pôr no canal, que eu usei um vídeo que o YouTube não reproduz, depois fica gravado no canal, mas eu vou postar aquela aula gravada para vocês. Quiserem rever, está lá gravado no canal. Então, queridos, foi muito bom, foi um privilégio, foi uma honra estar com vocês e eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha aberto aí pelo menos possibilidades aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, que nós passamos aqui em todos esses domingos, e que o Senhor os abençoe, Pai, que eles frutifiquem, é o meu desejo, que eles frutifiquem cada vez mais, que eles sejam, ó Deus, realmente viçosos, eles sejam sim podados, limpos, porque o Senhor está vendo e querendo que eles produzam mais ainda. E no meio da igreja, no meio do teu povo, eles sejam bênção, eles sejam ali referências para a glória, tudo para a tua glória e tua honra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana. E vocês têm meus contatos, podem continuar falando conosco e que Deus abençoe no nome de Jesus.